Olá galera, hoje eu vou gravar um vídeo, aliás vou gravar dois vídeos, né? Vou separar um pouco, porque um eu vou falar sobre modelagem, né? Modelagem de orientação a objeto, e no outro a gente vai partir para o trabalho. Então eu quero separar bem as coisas, porque as pessoas às vezes acham que a modelagem é alguma coisa assim um pouco menos importante, só que a modelagem ela é muito importante, talvez até mais. Em alguns casos, um analista que sabe fazer uma boa modelagem, ele não precisa saber programar. Ele tem serviço para ele no mercado. Ele só tem que entender como que o software funciona. Tem que saber fazer uma boa modelagem. Então, eu vou abordar aquele exercício que o professor Maxwell Scardini passou para a gente, e a gente vai fazer uma modelagem em cima dele. E eu vou apresentar uma técnica que eu criei para a elaboração de modelos, né? O software que eu uso para elaboração de modelos é nada mais, nada menos do que o nosso Excel. Todo mundo já conhece, né? Se tem alguém que não conhece, mas é um software muito fácil de usar. Bom, primeiro passo. Aqui está as planilhas do Excel, então eu vou passar para o exercício. Identifique as classes e atributos métodos necessários para modelar e implementar uma conta corrente que possui um número, um saldo. Mas eu quero partir da seguinte ideia. Primeiro, o que há de mais importante nesse banco, né, é o próprio banco. Então ela vai ser a primeira classe que eu vou criar. Eu vou usar ela, tratar ela, porque é o banco, né? As outras classes que são a conta corrente, pessoa física, pessoa jurídica, elas vão nascer todas a partir da primeira. Então vamos fazer primeiro a classe banco. Então vamos lá. Aqui tem uma planilhazinha, está aqui plan 1, você vai vir cá e renomear, e você vai colocar o nome banco. Ele ficou escondido aqui porque o menu está escondido, mas foi assim que eu fiz, olha. Deixa eu maximizar. Tá aqui. Então está aqui a planilha banco. Essa é a primeira planilha, a gente vai chamar ela de classe. Essa é a classe banco. Então vamos criar as outras classes, né? Uma conta corrente que possui, então a gente tem uma classe chamada conta. A gente vai renomear essa daqui. O menu insiste em esconder, porque a mistura de Linux com Windows, né? É o Office rodando no Windows, então o menu não está enxergando que eu estou trabalhando lá atrás. A próxima classe, vamos lá ver, uma movimentação, a gente vai ter que ter uma classe chamada movimentação. Eu vou chamar ela de movimento. Possui uma descrição, valor, depois a gente vai partir para os atributos. Exclusivo banco, tal, saldo, transferência, tá. Correto. Então agora a gente tem uma classe chamada movimento. A gente vai vir cá, renomear essa terceira. Vamos chamar de classe, não vamos chamar mais de planilha. Movimento. Vamos ver se. Movimento. Só pessoal, que eu já vou dar um gancho para a parte de herança, né? Então a gente tem uma conta aqui. Para mim dar esse gancho, eu vou criar uma nova classe chamada, você clica aqui, ela cria uma planilha nova. Aí você renomeia ela, eu vou chamar essa planilha de pessoa. Porque um banco precisa de fazer alterações nos saldos das pessoas, então, e para mim dar um gancho, não era o objetivo do exercício, né? Falar agora sobre herança, mas como eu vou falar sobre o conceito de orientação a objeto, eu não vou ensinar como a gente vai fazer para desenvolver as regras de negócio. Isso aí acho que a gente já deve ter mais ou menos uma ideia. Mas a ideia é que se você não entende como funciona a orientação a objeto, você não consegue, você não está nem no zero, entendeu? Para partir do zero você tem que entender o conceito. Então a gente vai falar só sobre o conceito agora. Nessa aula modelagem e na outra o conceito da orientação a objeto na prática. Aqui então tem uma classe chamada pessoa. Ficou com S só. Vou fazer assim. Vou vir aqui, vou renomear ela. Pessoa.
Só que agora a gente vai começar a falar sobre herança. Então agora eu tenho uma nova classe que vai herdar as propriedades da classe pessoa. Então eu vou criar mais uma planilha, vou renomear ela e colocar assim: pessoa física. E vou criar outra classe e vou renomear ela pessoa jurídica. Pronto, todas as classes estão aqui. Então eu volto aqui para a planilha banco. E a gente precisa saber o que tem no banco. O banco ele tem um número de conta, né? Ele tem... A gente tem que fazer uma analogia na seguinte condição. Eu tenho um banco. E esse banco vai ter informações gravadas. Vamos dizer assim, uma classe chamada banco. As informações que se referem ao banco... Todo banco tem uma agência, certo? Então a gente tem outras informações, mas a princípio a única informação que interessa a gente é a agência. Então vamos colocar aqui na primeira coluna aqui, a gente vai colocar a agência. Pessoal, é interessante também lembrar que em nome de classes, de métodos, de atributos, não se coloca, não se acentua. Você pode usar a letra maiúscula, mas você não pode acentuar. Então, agência, a gente vai colocar só letras, maiúscula, minúscula, e não pode colocar caracteres especiais. Isso por quê? Por que eu uso essa técnica? Eu até poderia, porque isso aqui vai ser transferido para lá. Só que essa é uma técnica minha, que assim que essa modelagem aqui está concluída, eu exporto esse Excel aqui e transformo ele na modelagem do sistema em si. Inclusive eu consigo jogar direto até para um formulário, né? Então, para que esses dados possam ser utilizados, eles não podem ter caracteres especiais. Em nome de campo, em nome de métodos, não se usa caractere especial. É interessante também a gente ir fazendo, que eu já vou mostrando como que eu faço. Como eu estou no Excel, eu consigo colocar o nome das colunas, definido direitinho, e consigo fazer um tipo de alteração que o cliente coloca mais um registro aqui e ele faz uma totalização em uma outra coluna, coisas desse tipo, né? Então você consegue fazer o fluxo, construir todo o fluxo apenas com a planilha de Excel. Você consegue fazer um protótipo do seu sistema somente com Excel, e em poucas horas, talvez em minutos, né? Em questão de minutos, dependendo do tamanho do sistema. E eu creio que isso seja uma vantagem gigantesca, você chegar a um produto final sem ter que usar o código. É lógico que você não vai dar para usar ele em produção, porque você faz uma fórmula lá, seleciona um conjunto de colunas e uma hora isso passa desse ponto, então a fórmula deixa de contar, tem uma série de outras informações, mas para colocar um registro, dois, para poder fazer teste, isso é possível. Então eu acho muito interessante vocês verem isso aqui. Então tá aqui, eu tenho várias classes. A classe banco eu só vou colocar um atributo. Eu esqueci de comentar, mas o nome, cada um campo desses aqui em cima que eu vou preencher vai ser um atributo. E depois, se eu colocar algum registro aqui embaixo vão ser os registros. Então, nesse caso aqui, a agência, que eu estou chamando de agência, eu posso também chamar de ID, só para vocês entenderem. É o número. ID. É o ID da agência. O ID é o número da agência, né? E no nosso caso aqui, eu vou colocar DF, que é DV, né? Dígito verificador. Então, a agência eu tenho 0478, por exemplo, dígito 1. Então, você já tem a agência. Esse dígito verificador vai fazer um cálculo sobre isso aí. E isso aqui só para a gente ter uma base. Então, vamos partir para a conta. A conta também tem um número que eu vou chamar de ID também. A gente pode chamar número de conta, mas eu vou chamar de ID. E eu vou colocar DV também, porque no banco de dados a gente vai precisar de um dígito verificador. Aqui nessa conta a gente vai precisar também de saber de quem é essa conta, entende? Então aqui vai ficar uma referência para a classe pessoa. Então eu vou colocar pessoa. E essa conta eu preciso de saber qual é o limite. Voltando aqui, olha. Uma conta corrente possui um número, um saldo, um status que informa se ela é especial ou não, um limite e um conjunto de movimentações. Então vamos lá.
O número da conta eu estou chamando de ID. Conta corrente. Um número, possui um número, um saldo, um status que informa se ela é especial ou não. Vamos dizer assim, se ela é conta corrente ou conta poupança, né? Então, eu vou colocar assim, ID, número de conta, um saldo, eu poderia colocar um limite aqui, né? Status informa se ela é especial. Ó, um limite, eu preciso do limite, então eu preciso de um número, um saldo, um limite e um status. Ela pode estar, o status pode dizer que ela está cancelada, então vamos lá. Eu tenho a pessoa, isso aqui eu estou colocando para minha conta, vou fazer uma referência aqui. Nesse caso aqui, pessoa. Aqui eu vou colocar um saldo. Aqui eu vou colocar um limite. Ou seja, o cliente aqui tem R$500 de saldo e ele tem um limite de R$1.000 do cheque especial. Então ele pode sacar 1.500, vai ficar devendo 1.000, pagando juros sobre 1.000. E aqui eu tenho um status. Vamos dizer que esse status aqui é quando o cliente deixa um cheque voltar 2 vezes, ele dá 12 e aí fecha a conta. Então esse status, então vamos criar logo o número da conta aqui. É interessante a gente lembrar que como que as coisas funcionam, né? O ID da conta, vamos dizer que esse fosse o número de conta, vou começar com 1. O dígito verificador, 1. Pessoa 1. O saldo, R$500. Limite, R$1.000. Status, vou botar aqui, aberta. Esse valor aqui, pessoal, ele não entra na classe. Isso aqui é o usuário que começa a inserir depois do software pronto. Entendeu? Então eu vou criar uma outra conta. Conta 2. O dígito verificador, vou colocar 2 também. Isso é um cálculo que o sistema vai fazer. Pessoa, essa conta aqui já é de uma outra pessoa. Então vou colocar que é o cliente 2. Saldo, 250. Limite, R$1.000 também. Eu coloquei em cima 100. 1.000. Status, não, eu vou colocar esse limite aqui negativo. Só para a gente exemplificar. Menos 1.000. Não, o limite ele não tem o limite de menos 1.000, ele tem o saldo de menos 1.000. Vamos dizer assim. Então esse limite dele é 0 e o saldo dele é de menos 250. Então só por aí você vê que o cliente está devendo 250 e ele não tem limite. O status dessa conta está encerrada. Essa conta foi encerrada por alguma movimentação, mas isso é só para vocês entenderem. Esses valores, lembrando, eles não entram na programação, eles vão ficar guardados, vão ficar armazenados. Isso aqui vai ser os valores que o primeiro objeto vai guardar. O primeiro objeto vai guardar esse, o segundo objeto vai guardar esse, e a gente vai fazer uma transferência entre essas duas contas. Então, já coloquei banco, só preciso da agência, conta, movimento. O movimento é a entrada e saída de dinheiro. O dinheiro entra de uma conta e sai para outra. Então, esse cliente que está devendo, a gente vai fazer um depósito na conta dele e tirar da conta do cliente 1. Então, aqui toda a tabela, é uma boa prática você sempre colocar a primeira coluna, a coluna ID. Como a gente está na tabela movimento, a gente tem uma conta de saída. Então, eu vou colocar C, vou botar conta saída. Conta entrada. Então eu tenho a conta de saída e o valor. Eu poderia também, vamos dizer assim, em um caso onde as agências, vamos dizer assim, um grupo de agências grande, um banco grande, esse movimento aqui, ele pode estar em uma única tabela que todos os bancos dividem. Então aqui eu teria que colocar a agência também, entendeu? Para dizer em qual agência que essa transferência foi feita. Mas no nosso caso não. No nosso caso, esse banco é um banco pequeno, é um banco único e ele só vai ter movimentação, a lista de movimentação vai acontecer só dentro do próprio banco. O sistema ali é fixo dentro daquela agência. Então vamos lá, eu tenho conta, tenho movimento, agora sim, agora é a tabela pessoa. Toda pessoa tem um ID, é o número da pessoa. Muitas pessoas usam aquilo que eles chamam de chave natural. Chave natural funciona da seguinte forma. Uma pessoa tem um CPF, um carro tem um Renavan, uma empresa tem um CNPJ. De certa forma, todo objeto que é manipulado pelo homem, ele tem um ID natural.
entendeu? Então aqui eu poderia usar o CPF, mas eu particularmente eu não gosto desse sistema de ID natural, entendeu? Porque dá muito conflito, é um pouco meio complicado para você manipular. Então eu prefiro deixar um campo aberto para você usar ele. Agora vocês vão entender por quê. Então eu tenho um campo aqui, vou colocar o ID, todo usuário tem um ID, embora ele não saiba. E embora nem o funcionário do banco consiga ter acesso a esse ID, provavelmente talvez nem tenha acesso a esse ID. Cada usuário tem um ID único, independente se é empresa ou se é pessoa jurídica. Então o usuário ele tem também um nome. Esse nome eu vou colocar assim, nome, razão social. Nome, razão social. Por quê? Porque por enquanto essa classe aqui ela é abstrata para duas outras subclasses, entendeu? Ela faz só as informações que não mudam. Então eu tenho o ID, o nome, razão social. Por quê? Porque se aqui for uma pessoa, aqui vai estar o nome dele, que está escrito no registro. Se for uma empresa, aqui vai estar a razão social. Então agora a gente vai, só tem um ID, razão social, tudo bem. Agora a gente vai pegar a pessoa física. Então na classe, faltou um campo aqui, pessoal, vou voltar aqui, a classe pessoa. Então aqui eu vou ter que dizer o tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Então vamos fazer aqui, inserir o primeiro registro. O cliente 1, razão social, fulano de tal. Esse foi o primeiro cliente que o gerente do banco cadastrou quando ele abriu a agência, quando ele criou a agência. O tipo, pessoa física. Vou botar PF. Isso aí a pessoa faz na hora de selecionar. O cliente 2 é fulano ME, entendeu? Ou fulano limitada. E cliente PJ. Esse tipo de característica, esse tipo que a gente está definindo aqui, ele vai dizer se essa tabela vai ser estendida pela classe pessoa física. Vamos dizer, vou falar melhor. Se essa classe aqui vai ser estendida pela classe pessoa física ou se vai ser estendida pela classe pessoa jurídica. Entendeu? Então, esse primeiro aqui, ele vai ser estendido aqui. Então, aqui a gente vai colocar aqui. Bom, a gente já sabe. Outra coisa interessante, pessoal, lembrar é o seguinte. A gente pode reparar que uma pessoa da classe pessoa, ele não vai ter duas pessoas físicas lá, estendendo ele, entendeu? E nem duas pessoas jurídicas. E nem uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Cada uma são uma conta diferente. Então, isso caracteriza um tipo de relacionamento um para um. Ou seja, eu só posso ter uma pessoa física para uma pessoa jurídica. E ou uma pessoa jurídica para a pessoa física. Esse ou aqui, ele é exclusivo. Entendeu? E esse ou vai ser feito em cima de uma verificação em cima de PF-PJ. Se é PF, quem estende é essa daqui. Se é PJ, quem estende é essa daqui. Então vamos trabalhar a pessoa física. O ID é aquele mesmo ID que está lá. Entendeu? É esse mesmo campo aqui, olha. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar um igual aqui, vir na classe pessoa e puxar aqui. Isso aqui só para vocês entenderem que tem uma referência, ID. O próximo campo é CPF. E a gente poderia colocar mais vários outros campos, telefone, alguma coisa, mas eu não vou estender mais do que isso não. Vou botar só um número, exemplo aqui, deixar o CPF como 0 mesmo. E agora a gente vai estender a classe pessoa jurídica. Então eu vou colocar aqui ID. Aqui eu vou dizer que esse número aqui é igual a pessoa. E aqui o que acontece? Eu tenho CNPJ. Eu tenho o campo CNPJ. Aqui a gente está na pessoa jurídica. CNPJ. E eu vou colocar um CNPJ 0, deixar 0 também. Só que como é pessoa jurídica, a gente tem um outro campo que eu vou usar aqui também. Que a gente colocou a razão social, então agora eu vou colocar o nome fantasia.
Enfim, tá aqui, nome fantasia, ele tem que estar maiúscula. Beleza, pessoal. Vou colocar Fábrica de Sonhos. É o nome fantasia. Um detalhe, galera, é que nesses campos aqui que estão abaixo, eu vou voltar aqui fazendo o seguinte. Essa linha de cima, eu vou colocá-las como negrito. E vou fazer aquele quadradinho. Tem um... Vou deixar só em negrito mesmo. Vou deixar só em negrito para separar. Isso aqui são valores que estão sendo inseridos. Então, por ser valores, Ctrl N, negrito, por ser valores, nessa parte de baixo aqui é permitido você colocar espaço. Isso aqui são os valores que vão ser persistidos no banco de dados futuramente. Então só o valor de cima que vai ser essa primeira linha que vai ser considerada para o nosso sistema, né? Os valores embaixo, os valores de baixo vão ser inseridos pelo operador do sistema, que no caso vai ser o gerente de conta, o caixa de conta lá, essas pessoas. Esses valores aqui são postos pelos gerentes. Então vamos lá. Essa parte aqui a gente finalizou, entendeu? A modelagem do sistema está aí. Se você souber isso, você consegue serviço em várias empresas que trabalham com sistema. O que você tem que fazer? Você tem que visitar o cliente, você tem que, é lógico, entender como funcionam as coisas. Mas isso aqui já é um grande passo. Você sabendo fazer isso, você sabe modelar o que o cliente precisa. E o cliente vai falar assim, mas eu tenho mais uma coluna aqui que quando o cara pede para cadastrar isso, eu tenho que colocar uma observação. Aí em que momento? É no momento que ele está pedindo um empréstimo. Então você vai lá na tabela empréstimos e vai adicionar mais uma coluna. Então você vai fazendo essa manipulação aí, baseado nisso aqui, você consegue tomar um serviço e a partir daí você consegue ser auxiliado. E a pessoa que vai desenvolver vai ser outra pessoa. Então, tipo assim, eu mesmo precisaria de uma pessoa que tivesse essa habilidade de chegar até o cliente e fazer essa modelagem aqui, ter esse bate-papo com o cliente e me trazer essa planilha aqui, que aí ia ser só eu desenvolver, né? Então, fica aí, vou deixar essa aula por aí e a gente vai começar uma outra aula que aí eu já vou usar o Eclipse. Só estou separando as coisas porque isso aqui é modelagem, não tem nada de código. E até a próxima.